Muito bem, com os avanços da tecnologia, estamos aqui de volta com o quadro já prontinho, montado. Olha que bacana como que foi sendo construído o agrupamento, a divisão dos seres vivos, né? Pra você ver que na ciência, a gente em sala de aula, né, o professor passa para vocês conhecimento pronto aí, que parece que a gente assim gasta 5 minutos para falar, você pensar, isso aí vem num clique para alguém? Não, foi anos de construção desse conhecimento com contribuições de diversos cientistas de diversas épocas. Olha só que legal, a divisão dos reinos. Como que começou? O primeiro a querer dividir os grupos de seres vivos em reinos foi o Carl von Linné, que é o pai da taxonomia, que deu nome para muitas espécies. Como que ele dividiu? Olha como que é antigo, ó. Ele dividiu em 3 reinos, o reino mineral, o reino animal e o reino vegetal. O reino mineral, animal e vegetal. Mas olha a data dele, ó. 1770, em torno dessa época, 1770, muito antigo. Olha aqui, ó, 1894, mais de 100 anos depois, olha o tempo que levou até que um novo cientista, né, vários trouxeram informações, mas de forma relevante, Ernst Haeckel, que era alemão, ele criou o reino protista. Ali já começou a conhecer, já começou a existir o microscópio. A existência do microscópio foi fundamental para ajudar na classificação dos seres vivos. Porque foi possível, com o microscópio, ver, enxergar seres vivos que não é possível ver a olho nu. Então a gente viu um mundo que não era visível para nós. Foi uma grande descoberta o advento do microscópio. Hooke foi o grande descobridor, né, o inventor do microscópio. Mas tem uma história muito interessante dentro da microscopia aí, que é o seguinte, olha só como que o egoísmo, né, atrasou pra caramba a ciência. Bem aqui na época de Linné, antes um pouco, tinha um holandês que trabalhava com lentes, ele fazia óculos e tudo mais, ele era especialista em lente, e ele conseguiu criar um microscópio. Ele criou um pequeno microscópio que ele pôde visualizar a célula. Ele olhou, por exemplo, as células do tecido da cebola e ele viu que aquela estrutura era compartimentalizada. Foi ele que deu o nome para aquilo de célula. É dividido em compartimentos, em células. Só que ele não quis ensinar para ninguém como que ele fez aquele microscópio. Ele guardou aquele conhecimento para ele, não teve nenhum discípulo, não quis ensinar para ninguém, não quis passar para frente. Ele fabricou aquele microscópio, fabricou mais alguns e usou em benefício próprio e informou o que ele via e tal, mas ensinar o microscópio ele não ensinava. O que aconteceu? Ele morreu e o seu conhecimento morreu com ele. Demorou mais de 100 anos, olha que atraso, demorou mais de 100 anos até que veio um outro cara, que é Hooke, que finalmente conseguiu desenvolver o microscópio e mostrou para a humanidade mais estruturas microscópicas e mostrou como que fazia aquilo e apresentou o seu equipamento para todo mundo, e aí o mundo conheceu o microscópio e a tecnologia microscópica só foi avançando, até a gente chegar no que nós temos hoje, né, que é o microscópio eletrônico de varredura, que a gente consegue ver até molécula, a gente consegue ver até átomo, de tão ampliado que é. Com o desenvolvimento do microscópio aqui, esse alemão, ele criou um outro reino, que era o reino protista. Então não existia só mais o reino animal e vegetal, existia agora o reino protista, que ele incluiu ali tudo quanto é tipo de organismo microscópico, todos os tipos de organismo microscópico. Beleza. Avançando um pouco mais, olha como é que já foi bem mais na frente aqui, ó. Mais uma vez, quase, aqui é mais de 100 anos, né? De Linné para Haeckel é mais de 100 anos. De Haeckel para Copeland é quase 100 anos. Tá na média aí. Esse cara é americano, é estadunidense, e aí ele criou 4 reinos. Ele lançou a proposta da criação de 4 reinos, que é o reino Monera, o reino Plantae, Animalia e o Protoctista. Qual que era a ideia aqui? Mais uma vez a importância do microscópio. Porque com a melhoria e a eficiência do microscópio, em 1956 já foi descoberto o microscópio eletrônico. Já inventaram o microscópio eletrônico, mais avançado do que o óptico. E com o microscópio eletrônico foi possível observar
a membrana nuclear, foi possível ver a estrutura da membrana plasmática de uma célula. E aí se descobriu que existiam algumas células que não tinham núcleo. Ela não tinha carioteca, que é o nome da membrana nuclear. Resultado, todos os organismos que não tinham núcleo foi considerado como procarionte. Lembra da divisão das células? Existem os procariontes e os eucariontes. Vamos falar disso quando a gente falar de domínio. Por que eles são chamados de procarionte? Pro é aquilo que veio antes, primeiro. Carionte vem de carioteca. Ou seja, são os organismos que vieram antes da carioteca. São os organismos que vieram primeiro do que a carioteca. Então eles não têm carioteca. Carioteca é o nome da membrana nuclear. Se eles não têm carioteca é porque eles não têm núcleo. Então todos os organismos que não têm núcleo, ou seja, todos os organismos procarionte, foram incluídos dentro deste reino, que Copeland deu o nome de Monera. E esse nome existe até hoje. A contribuição dele, não é muito antiga, 1956. Beleza. Mas aí veio um outro pesquisador, taxonomista, Robert Whittaker. É a classificação hoje aceita, é a classificação de Whittaker, melhorada pela Lynn Margulis. No mundo da ciência é cheio de preconceito contra a mulher. Aqui é mais um preconceito. A Lynn Margulis melhorou pra caramba a ideia da classificação dos 5 reinos, mas ainda, pelo menos até pouco tempo atrás, era dado como classificação de Whittaker, ignorando a participação de Margulis. Hoje não é muito assim, não. Isso aconteceu na história do DNA também, mas deixa isso para outra história. 1969, esses dias, para a ciência, essas coisas, é extremamente recente, Robert Whittaker, ele propôs a criação de 5 reinos, que é o reino Monera, assim como tinha proposto Copeland, o reino protista. O que incluía no reino protista? Os protozoários, o reino fungi, dos fungos, o reino plantae, e nesse reino plantae incluía-se as plantas e as algas. As algas estavam aqui dentro como planta também. E o reino animalia. Beleza. 1969. Na década de 80, olha para você ver, eu já era nascido. Na década de 80, Lynn Margulis, uma grande pesquisadora, olha como é que a história foi, né? De 1700 até 1980. Você tem que saber essas datas? Não, isso não é uma coisa que você tem que saber, não se preocupe com isso. Na verdade, você não precisa nem saber o nome desses pesquisadores todos aqui. O que eu estou fazendo para você aqui, junto com você, é te mostrando a construção do conhecimento. O que você precisa saber mesmo, quais são os reinos. Quais são os reinos e quais as características dele. Mas olha como que isso foi construído ao longo de centenas de anos. Lynn Margulis propôs o seguinte: a mudança do reino protista, olha só, protista para protoctista. Isso é tão recente, pessoal, que ainda tem livro e às vezes até professor que chama protoctista de protista. É um errozinho simples. Não muito importante, mas olha para você ver como que é algo recente. Na verdade, você que está aí aprendendo agora, você que está entrando agora no mundo aí do conhecimento, vai entrar na faculdade, vai fazer um vestibular das áreas biomédicas, por exemplo, já saiba, o termo é protoctista, voltou a ser protoctista, foi protoctista, se tornou protista e agora voltou a ser protoctista. O que ela fez? Ela pegou o seguinte, ela tirou as algas do reino plantae e botou as algas aqui dentro. Por quê? Nós vamos falar as características de cada reino daqui a pouco, mas já te adiantando, porque alga não forma tecido verdadeiro. E além disso, existem algas que são unicelulares. Há muitas espécies de algas unicelulares. E aí essas algas unicelulares, essas algas pluricelulares que não têm tecido verdadeiro, elas foram todas elas retiradas do reino plantae, porque planta é organismos autótrofos, fotossintetizantes, pluricelulares. Como a gente tem algas unicelulares, foi retirada. E ela foi colocada no reino protoctista. E incluiu também Myxomicetus, que são fungos extremamente simples, que têm algumas características diferentes
de fungo mesmo. Então eles foram tirados do reino dos fungos e colocados aqui dentro dos prototistas. Beleza, essa é a classificação que a gente tem hoje. Ó, de Whittaker com alteração de Margulies. Classificação dos 5 reinos. Existe o reino Monera, já já a gente descreve as características dele. Existe o reino Protista, existe o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Sendo que o reino Protoctista com as alterações propostas por Margulies. Beleza? Esses são os 5 reinos que a gente tem que saber. Mas quais são as características de cada um deles? O que define, por exemplo, o que tem de semelhante entre você, o leão, a girafa, a minhoca, o caranguejo, um porífero, uma água-viva, uma barata, um verme que está aí na sua barriga? O que esses seres todos têm a ver em comum que faz com que eles sejam de um mesmo reino? Nós precisamos ver isso agora. Quais são os critérios que definem que essa gama de seres vivos pertence ao reino Animalia, que essa gama de seres vivos pertence ao reino Vegetalia e assim por diante. Beleza? Vamos ver isso agora. Bora apagar o quadro para a gente falar disso. Já saí da frente para você pausar e fazer as suas anotações se você não fez ainda. Beleza, vamos que vamos. O quadro vai ficando meio feio, né? Precisa melhorar o pano. Eu molho o pano para tirar um pouco do pó, que eu já estou espirrando muito aqui. E é isso aí, galera. Então agora vamos assim, ó. O título agora é o quê? É a divisão dos 5 reinos. Divisão dos 5 reinos. Qual que é a ideia? Vou pegar mais uns dias aqui. Por exemplo, começando com o reino do mais simples, né? Reino Monera. Quais são os critérios que definem os indivíduos para pertencerem ao reino Monera? Primeiro, eles são todos deixa eu melhorar esse aqui, unicelulares. É um critério. Todos os indivíduos representantes do reino Monera são indivíduos unicelulares, ou seja, formados por uma única célulazinha. Não só são unicelulares, como ainda são procariontes. O que significa dizer que eles são procariontes? No seu resumo, coloca aí. Não apresentam núcleo, não tem carioteca, não tem membrana nuclear. Põe tudo isso aí. Não tem núcleo, não tem carioteca, não tem membrana nuclear. Além disso, eles não têm organelas. Eles não têm organelas membranosas. Dentro da citologia que a gente estuda lá, a presença de mitocôndria, a presença de retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, não tem nada disso. Não tem nenhuma molécula, não tem nenhuma organela membranosa. Beleza? Ó, unicelulares, procariontes, não tem organelas membranosas. Joia! E aí vem mais características do reino Monera, que aí depois, quando estiver estudando as bactérias, você vai estudar, por exemplo, metabolismo, tem de todo tipo, são decompositores, podem ser mutualistas, podem ser simbiontes, né, que é mutualismo, pode ser parasita, que causa as doenças, e assim por diante. Então, sobre representantes do reino Monera, característica, são unicelulares, procariontes e não têm organelas membranosas. Todos são assim. Quem são representantes? Exemplos do reino Monera. Você tem as bactérias,
Você tem as árqueas, que era chamada antigamente de arqueobactérias. Com o desenvolvimento dos domínios, que nós vamos falar hoje, elas deixaram de ser chamadas de arqueobactérias e passaram a ser chamadas somente de árqueas. E além delas, existe as cianobactérias. Esse nome, ciano, significa azul. Cianobactérias. Elas eram antigamente as algas azuis. Elas eram do grupo das algas. Apaguei aqui. Elas eram do grupo das algas. Por que ela deixou de ser e pertencer ao grupo das algas? Porque descobriram, com o advento do microscópio eletrônico, que as algas azuis não tinham núcleo, não tinha carioteca. Então eles, vamos tirar as algas azuis daqui e botar no reino Monera. Vamos mudar o nome dela então. Ela não vai ser mais algas azuis. Então eles permaneceram a indicação da cor dela, que era azul, e ela passou a ser chamada de cianobactérias. Certo? São as características dos representantes do reino Monera. Continuando, senhoras e senhores, representantes agora do reino Protoctistas, representantes do reino Protoctista. Característica deles, os representantes do reino Protoctista, podem ser uni ou pluricelulares, podem ser autótrofos ou heterótrofos. Quem são os autótrofos? Aqui a gente já coloca. Quem são os autótrofos? São as algas. Quem são os heterótrofos? São os protozoários. Protozoários como aquele que causa malária, que é o plasmodium, aquele que causa a doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, são os protozoários. E os mixomicetos também. E além disso, tem mais uma característica. Não formam tecidos verdadeiros. Como assim tecidos verdadeiros? Como assim tecidos verdadeiros? Os seus tecidos, igual a gente tem na pele, a gente tem a epiderme, a hipoderme, tem tecido conjuntivo, tem tecido muscular. A planta também tem. A planta tem um tecido dela, é epiderme da planta, tem o suber da planta, tem um tecido de sustentação, que é o colênquima e esclerênquima, tem um tecido parênquima. O que define o indivíduo ter ou não tecido? Uma diferenciação celular. As células, elas vão se tornando tão diferentes umas das outras que elas se agrupam em diferentes tipos. Esses diferentes tipos, essas células em conjunto compõem os tecidos. Nas algas pluricelulares, que somente algas são pluricelulares, porque protozoários são unicelulares, existem algas que são pluricelulares e unicelulares. Os protozoários são todos unicelulares. Bem, nas algas pluricelulares, elas não formam tecidos verdadeiros. Não há uma diferenciação celular a ponto de formar tecido verdadeiro. Muito bem, continuando aqui, você tem o reino fungi. O reino fungi. Quais são as características do reino fungi? Os indivíduos são heterótrofos, podem ser uni ou pluricelulares, e, principalmente, podem ser uni ou pluricelulares, são heterótrofos e não formam tecidos verdadeiros também. Beleza? Então, os fungos podem ser heterótrofos, são todos heterótrofos, podem ser uni ou pluricelulares, e não formam tecido verdadeiro. Agora vamos falar das plantas e dos
animais. Quais são as características dele? Vamos apagar o quadro. Bom, reino Animalia. Perceba que Animalia aqui está latinizado, né? Por isso que tem duas letras M aqui, ó. Reino Animalia. Quais são as características dos indivíduos do reino Animalia? São todos pluricelulares. São todos pluricelulares, ou seja, não existe animal unicelular. São todos pluricelulares. Todos formam tecidos. O que significa formar tecidos? Entre parênteses, significa que eles têm, vou botar no plural, né? Eles têm um desenvolvimento embrionário. Todos os animais passam por um estágio de desenvolvimento embrionário. Só que nisso tem uma exceção, que são os poríferos. Os poríferos, dentro dos filos do reino animal, o primeiro, o mais primitivo de todos é o porífero. Os poríferos, eles não têm desenvolvimento embrionário, eles não têm formação de tecidos, mas eles são considerados animais, só que eles estão num grupo à parte. Todos os outros filos do reino animal, eles são considerados de metazoários. Os poríferos são considerados como parazoários, que eles estão tipo à parte do reino animal, mas eles são do reino animal. É a exceção dentro dessa regra. Mas olha só, todos são pluricelulares, sem exceção nenhuma, formam tecidos, ou seja, têm desenvolvimento embrionário. Quais são os tecidos? Os tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, para aqueles que são triblásticos, e ectoderme e endoderme para aqueles que são diblásticos. E um critério importantíssimo, são todos heterótrofos. São todos heterótrofos. Beleza. E para finalizar, deixa eu pegar o meu apagador aqui. E para finalizar, o reino vegetal. Quais são os critérios do reino vegetal? Os indivíduos são também pluricelulares. Vamos anotar aqui, o quadro vai ficar meio molhado, mas vai secando. Ó, reino vegetal. À medida que ele for secando, vai aparecendo melhor. Reino vegetal. Quais são as características? Primeiro, são todos pluricelulares. Não existe planta unicelulares. Todas formam tecidos. Todas formam tecidos. E a característica parecida com o animal também, até agora, né? O que vai diferenciar são seres autótrofos. E não são qualquer seres autótrofos, são seres autótrofos fotossintetizantes. Eles obtêm a fonte de energia da luz. Beleza, galera. E para finalizar, em 1992, Carl Woese, já anotaram aqui? Aperta o pause e anota, hein? Carl Woese, ele criou a classificação dos domínios. Ele criou a classificação dos domínios. Ele fez estudo com arqueobactérias, e estudos moleculares, analisou, por exemplo, o RNA ribossômico de arqueobactérias e percebeu, na verdade, que as arqueobactérias, elas têm mais semelhança com os eucariontes do que com as bactérias. Se acreditava antes que as arqueobactérias, elas eram mais primitivas ainda do que as bactérias, mas ele descobriu que não. As árqueas, elas são mais recentes, são mais novas. E aí, ele criou esse camarada que chama Carl Woese. Ele criou os domínios. Os domínios que está acima de reino. Olha só os domínios que ele criou. Existe o domínio chamado, que ele deu o nome de eubactéria,
que são as bactérias verdadeiras. Ele criou o domínio das árqueas e criou o domínio chamado de eucária. Ele criou o domínio chamado eucária. E aí ele emendou tudo dentro de uma árvore filogenética que colocou as árqueas mais recente. Isso aqui é o domínio, ó. É o domínio das eubactérias, é o domínio das árqueas e é o domínio das eucárias. Quem que é eucária? São todos os organismos eucariontes. Isso aqui, ó, a informação importante que você tem que ter, ó, essa observação aqui, ó. Isso está acima de reino. Os domínios estão acima de reino. Pode ver que os eucárias incluem quem aqui? Inclui os protoctistas, inclui os fungos, os animais e plantas. Tudo isso está aqui dentro dos eucárias. Protistas, fungos, animais e plantas. Num grande grupo chamado domínio. O que você tem que guardar? Os domínios estão acima dos reinos. E são os domínios eubactéria, árquea e eucária. E o que essa novidade, o que esse conhecimento trouxe de novidade? Que as árqueas, elas são organismos mais parentes, mais aparentados com os eucariontes do que as próprias bactérias, apesar dela ainda estar, de acordo com a classificação de Whittaker, dentro do reino Monera. Beleza? Isso aqui chama-se árvore filogenética, que depois nós vamos aprender. Aqui, ó, tá mostrando um ancestral em comum mais recente. E aqui um ancestral em comum mais antigo. Beleza, galera? Isso foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Fica ligado que vai ter mais aulas depois, beleza? Grande abraço. Tchau!